Meu pai me olhou nos olhos e disse: "Você vai ser a irmã mais velha, e se abrir a boca, eu acabo com você." Por 50 anos, vivi a maior mentira da minha vida. O menino que eu embalava nos braços me chamava de Mana Célia, enquanto chamava meu algoz de pai. Todo café da manhã, uma bofetada na minha cara para eu lembrar de ficar calada. Mas no aniversário de 60 anos daquele homem, na frente da cidade inteira, a verdade explodiu e foi o meu filho quem a gritou no microfone. "Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Que alegria ter a companhia de vocês aqui comigo nesse finalzinho de tarde. Meu nome é Célia. Célia Rodrigues Ferreira. Tenho 70 anos de idade e moro aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais, terra boa, de gente acolhedora e café quentinho na caneca de alumínio. Nesse exato momento, estou aqui na minha cozinha, preparando meu doce de leite caseiro, aquele bem cremoso, do jeitinho que minha mãe fazia antigamente. O cheiro tá subindo pela casa inteira, sabe? Aquele cheiro doce que gruda nas cortinas e faz a gente salivar só de sentir. Tô mexendo aqui na panela de cobre, bem devagar, com a colher de pau que herdei da minha avó. O doce tá naquele ponto que a gente vê o fundo da panela quando passa a colher. Daqui a pouco vou envasar tudinho em potinhos de vidro para vender na feirinha do bairro no sábado. É assim que eu complemento minha aposentadoria, sabe? Fazendo doces, compotas, essas coisinhas gostosas que as pessoas adoram levar para casa. Comecei com essa arte de fazer doces depois que meu filho me deu uma panela de cobre de presente, há uns 15 anos atrás. Ele disse assim: "Mãe, a senhora merece fazer o que gosta e ganhar um dinheirinho seu que ninguém manda." E foi a coisa mais linda que ele podia ter me dado. Hoje, minha cozinha é meu refúgio, meu cantinho sagrado. Aqui, enquanto mexo o doce, eu penso na vida, agradeço a Deus por cada dia de paz e liberdade. Olha, antes de eu começar a contar minha história para vocês, queria fazer um pedido especial, tá bom? Me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo agora, e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo da vovó Célia aqui? Foi de manhãzinha, tomando o café com pão na chapa? Ou foi depois do almoço, naquela soneca gostosa no sofá? Ou já tá de noitinha aí, depois do jantar? Eu leio todos os comentários, viu? Todos. E fico feliz demais em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, por favor. Vamos criar uma corrente de carinho por esse Brasil todo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica ali no botãozinho vermelho de inscrever, por favor, e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias novas, histórias de vida, de superação, de verdade. E dá um joinha também, que isso ajuda demais a vovó aqui a alcançar mais gente que precisa ouvir essas palavras. Sabe, meus queridos, hoje eu vim aqui contar uma história que eu guardei por 50 anos. 50 anos, vocês conseguem imaginar? Meio século carregando um peso que quase me matou por dentro. Uma mentira tão grande, tão cruel, que moldou toda a minha vida. Uma mentira que envolvia a pessoa que eu mais amava no mundo inteiro. E o homem que eu mais temia. Essa história não é fácil de contar. Mas eu preciso contar. Porque sei que tem mulher por aí passando por coisas parecidas, sendo obrigada a esconder verdades, sendo ameaçada, sendo calada à força. E eu quero que essas mulheres saibam, a verdade sempre vem à tona, sempre. E quando ela vem, ela liberta. Então pega teu cafezinho, se acomoda aí e vem comigo nessa jornada. Porque o que eu vou contar vai mexer com vocês. Mas também vai mostrar que, no final, o bem sempre vence. Sempre. Eu nasci aqui mesmo, em Poços de Caldas, no ano de 1955. Minha mãe se chamava Odete, uma mulher pequenininha, de mãos calejadas de tanto lavar roupa no tanque. Ela era costureira, fazia vestidos para as moças da cidade, bordava enxovais de casamento. Lembro do cheiro de sabão de coco misturado com lavanda que ficava nas roupas dela. Meu pai era o coronel Aristides Ferreira. Não era coronel de exército, não. Era coronel daqueles de política, sabe? Dono de terras, homem influente, que todo mundo cumprimentava na rua, tirando o chapéu.
A gente morava numa casa grande, de esquina, bem no centro da cidade. Casa de 3 andares, com varanda larga, azulejos portugueses na entrada e um quintal enorme nos fundos. Tinha pé de jabuticaba, goiabeira, um galinheiro e até um pequeno pomar. Era uma casa imponente por fora, que passava a impressão de família perfeita, abençoada. Mas por dentro, meus queridos, as coisas eram bem diferentes. Meu pai era um homem duro, seco, de poucas palavras. Quando ele falava, todo mundo calava a boca. Ele tinha aquele jeito de homem importante, sempre de terno e gravata, mesmo em casa. Fumava charuto na poltrona da sala e lia o jornal em silêncio. A gente não podia fazer barulho quando ele estava lendo. Se fizesse, ele batia o jornal na mesa e olhava com aqueles olhos que gelavam a gente por dentro. Minha mãe vivia na cozinha ou no quartinho de costura. Ela era quieta, obediente, nunca contrariava o marido. Ela abaixava a cabeça e dizia: "Sim, Aristides. Como o senhor quiser, Aristides." Eu cresci vendo aquilo e achando que era normal. Que mulher tinha que ser assim, calada, submissa, invisível. Eu era filha única. Meus pais tentaram ter mais filhos, mas não veio. Então eu cresci sozinha, brincando no quintal com minhas bonecas de pano que minha mãe costurava para mim. Eu adorava fazer comidinhas de mentirinha com folhas e terra, fingia que estava cozinhando feijão e arroz igual minha mãe fazia. Brincava de casinha debaixo da jabuticabeira, imaginando que um dia eu ia ter minha própria família, meus próprios filhos. Eu tinha umas amiguinhas da vizinhança. A Hortência, filha do dono da farmácia, e a Gersina, que morava 2 casas para baixo. A gente brincava de pular corda, de esconde-esconde, de amarelinha riscada com tijolo no chão. Eram brincadeiras simples, mas que enchiam o coração da gente de alegria pura. Aos domingos, meu pai me levava para a missa na igreja matriz. Ele fazia questão de sentar no primeiro banco para todo mundo ver a família Ferreira ali, toda arrumadinha, toda certinha. Depois da missa, ele cumprimentava os homens importantes da cidade, apertava a mão, sorria, fazia aquele teatro todo de homem honrado e respeitável. E eu ali do lado, de lacinho no cabelo e sapatinho de verniz, sendo a filhinha exemplar do Coronel Ferreira. Na escola, eu era boa aluna. Gostava de ler, gostava de escrever redação. A professora Zenaida sempre elogiava minha letra bonita e caprichada. Eu me esforçava para tirar notas boas, porque sabia que meu pai exigia perfeição. Nota baixa significava castigo, ficar trancada no quarto, sem jantar, rezando o terço ajoelhada no milho. Sim, meus queridos, ajoelhada no milho. Era assim que ele educava. Minha infância foi assim. Metade brincadeira no quintal, metade medo do pai. Metade alegria com minha mãe costurando do meu lado, metade silêncio obrigatório quando o homem da casa chegava. Eu aprendi desde cedo a ler o humor dele pelo jeito que ele batia a porta do carro. Se batia forte, era melhor sumir. Se batia normal, dava para ficar na sala. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos, que eu derramei suco de laranja na toalha de linho da mesa de jantar. Minha mãe ficou branca de susto. Ela me puxou para a cozinha às pressas e começou a esfregar a toalha com sabão, desesperada. Seu pai não pode ver isso, Célia. Não pode. Ela esfregou até a mão ficar vermelha. Conseguiu tirar a mancha. E naquele dia eu entendi que a gente vivia com medo. Medo de errar, medo de desagradar, medo de existir do jeito errado. Mas também teve momentos bons, viu? Teve tardes de calor em que minha mãe fazia limonada geladinha e a gente sentava na varanda vendo o movimento da rua. Teve noites de junho em que a gente fazia pipoca na panela e comia quentinha, com açúcar e manteiga. Teve manhãs de domingo que eu acordava com cheiro de bolo de fubá saindo do forno. Esses momentos eu guardo com carinho, porque eram os raros momentos em que a casa respirava em paz. Quando eu tinha 11 anos, ganhei uma bicicleta vermelha de aniversário. Foi o presente mais lindo da minha vida. Eu andava pela rua toda, com o vento no rosto, me sentindo livre como um passarinho. Minha mãe ficava na porta de casa, acenando, sorrindo daquele jeitinho tímido dela. Aquela bicicleta era minha liberdade,
Era meu pedacinho de felicidade pura. Mas essa felicidade, meus queridos, ia durar pouco. Muito pouco. Porque quando eu completei 12 anos, tudo mudou. Tudo desmoronou. E a menina que pedalava feliz na bicicleta vermelha foi substituída por uma jovem assustada, carregando um segredo que ia destroçar toda a família. Depois daquele aniversário de 12 anos, minha vida começou a mudar. Não foi da noite pro dia, não. Foi aos pouquinhos, sabe? Como quando a gente vê uma fruta amadurecendo no pé. Eu fui deixando de ser criança e virando mocinha. Meu corpo mudou, minha voz mudou, meu jeito de ver o mundo mudou. Aos 13 anos, entrei no ginásio. A escola ficava a 6 quadras de casa e eu ia a pé, com minha pasta de couro debaixo do braço. Gostava das aulas de português e história. Tinha um professor, seu Geraldo, que contava histórias do Brasil antigo que me deixavam fascinada. Ele falava de bandeirantes, de ciclo do ouro, dessas coisas que faziam minha imaginação voar longe. Nessa época, comecei a ajudar minha mãe com mais frequência. Ela me ensinou a costurar, a bordar, a cozinhar. Mulher tem que saber fazer de tudo em casa, Célia, ela dizia enquanto me mostrava o ponto caseado na toalha. Eu passava as tardes com ela no quartinho de costura, ouvindo o barulho da máquina Singer, aquele tec-tec-tec ritmado que virava música. Aos 15 anos, conheci meu primeiro namorado. Era o Olívio, filho do dono da padaria. Um menino bonito, de cabelo penteado com brilhantina, que me esperava na porta da escola para me acompanhar até em casa. A gente conversava sobre tudo, sobre os filmes que passavam no cinema da cidade, sobre as músicas que tocavam no rádio, sobre nossos sonhos para o futuro. Eu sonhava em ser professora. Ele sonhava em ter a própria padaria um dia. Meu pai não gostava do Olívio. Achava ele pobre demais para a filha do Coronel Ferreira. Mas deixava a gente namorar porque era namoro de portão, vigiado, certinho. A gente se via aos domingos depois da missa, conversava meia hora sentados no banco da praça, sempre com minha mãe de olho de longe. Era um namoro inocente, puro. A gente se dava as mãos, trocava cartinhas escritas com caneta azul. Só isso. Quando eu tinha 16 anos, aconteceu uma coisa que me marcou muito. Meu pai foi eleito vereador. A casa virou um entra e sai de gente importante. Deputados, prefeitos, fazendeiros. Minha mãe ficava na cozinha preparando café e quitandas para servir para os visitantes. E eu tinha que ficar na sala, toda arrumadinha, sendo a filhinha exemplar, sorrindo e fazendo reverência para os homens de terno. Foi nessa época que eu comecei a perceber o quanto meu pai era controlador. Ele decidia que roupa eu usava, que horário eu saía, com quem eu falava. Se eu contrariasse, vinha o castigo, o cinto, a surra, o quarto trancado. Minha mãe implorava: Aristides, ela é só uma menina. Mas ele não ouvia. Eu educo minha filha do jeito que eu quiser. Essa casa tem dono. Aos 17 anos, terminei o colegial. Eu queria fazer magistério, virar professora. Mas meu pai disse que não. Mulher não precisa estudar mais que isso. Precisa é arrumar um bom marido e cuidar da casa. Eu chorei, implorei, mas não adiantou. O sonho de ser professora morreu ali, naquele dia, na sala daquela casa grande. Poucos meses depois de completar 18 anos, conheci o Valdomiro. Ele era 10 anos mais velho que eu, filho de um fazendeiro da região. Homem alto, forte, de bigode grosso e voz grave. Meu pai aprovou na hora. Esse sim é homem de verdade, Célia. Homem trabalhador, de família boa. O namoro com o Olívio tinha terminado fazia uns meses. Ele tinha ido embora para São Paulo tentar a vida. E eu fiquei. Fiquei presa naquela casa, naquela vida, esperando o que meu pai decidisse para mim. O Valdomiro começou a frequentar nossa casa. Vinha jantar aos sábados, conversava com meu pai sobre política e gado. Ele me tratava bem, era educado, me trazia flores. Mas tinha uma coisa nele que me deixava desconfortável. Um jeito de me olhar. Um jeito de segurar minha mão forte demais. Um jeito de chegar perto que me fazia querer recuar. Mas eu não tinha escolha, né, meus queridos? Meu pai já tinha decidido.
Você vai casar com o Valdomiro, vai ser uma boa esposa, vai me dar netos e vai fazer essa família crescer. Era uma ordem, não um pedido. 3 meses depois de completar 19 anos, casei. A cerimônia foi grande, pomposa, na igreja matriz. Metade da cidade foi. Eu estava lá, de vestido branco que minha mãe tinha bordado à mão, com véu e grinalda, sorrindo para as fotos. Mas por dentro, meus queridos, eu estava tremendo. Tremendo de medo do que vinha pela frente. Na noite de núpcias, na fazenda do Valdomiro, ele mudou. O homem educado e gentil sumiu. No lugar, apareceu outro. Um homem agressivo, possessivo, que me tratou não como esposa, mas como propriedade. Ele me machucou. Me fez coisas que me deixaram sem chão. E quando eu chorei, ele disse: mulher casada tem obrigação. Acostuma. Voltamos para a cidade alguns dias depois. Eu não conseguia olhar para o meu pai, porque de algum modo eu sabia. Ele sabia. Ele sabia que tipo de homem o Valdomiro era, e mesmo assim me entregou. Eu tentei ser boa esposa. Tentei cozinhar, limpar, fazer tudo certinho, mas nunca era suficiente. O Valdomiro bebia. Quando bebia, ficava violento, me xingava, me empurrava, quebrava a louça, e eu aguentava calada, porque era o que minha mãe tinha me ensinado. Mulher aguenta, mulher não reclama, mulher obedece. Quando eu completei 20 anos, descobri que estava grávida. Achei que aquilo ia mudar tudo. Que a chegada de um bebê ia amolecer o coração do Valdomiro, ia trazer paz para nossa casa. Mas não foi assim que aconteceu. As coisas pioraram. Ele ficou com ciúmes até da barriga crescendo. Dizia que eu estava feia, gorda, que nenhum homem ia me querer daquele jeito. Começou a sair de casa, a voltar de madrugada, cheirando a bebida e perfume barato. E eu ali, grávida, sozinha, chorando no escuro do quarto. Eu pensava em fugir. Pensava em voltar para a casa do meu pai. Mas aí lembrava. Meu pai foi quem me colocou ali. Meu pai foi quem escolheu aquele homem para mim. Para onde eu ia? Para quem eu pedi ajuda? Quando minha barriga já estava bem grande, de 7 meses, o Valdomiro sumiu. Saiu numa sexta-feira de manhã e não voltou mais. Deixou um bilhete em cima da mesa. Não quero ser pai, não quero você, suma da minha vida. E foi embora, simples assim. Eu desabei. Fui para a casa dos meus pais, arrastando a mala, a barriga enorme, o coração em pedaços. Bati na porta. Minha mãe abriu, me abraçou chorando. Mas meu pai? Meu pai me olhou com nojo, com desprezo. E disse a frase que mudaria minha vida para sempre. Você vai ter esse filho na fazenda, longe dos olhos da cidade, e quando ele nascer, vai ser registrado como meu filho. Você vai ser a irmã mais velha. E ai de você se abrir a boca, porque se abrir, eu acabo com você. Naquele momento, meus queridos, eu entendi. Minha vida tinha acabado. A menina que pedalava a bicicleta vermelha tinha morrido. E no lugar dela, nasceu uma mulher prisioneira da própria família. 2 dias depois daquela conversa, meu pai me levou para a fazenda dele, lá nos confins de Poços de Caldas, longe de tudo e de todos. Era uma propriedade antiga, com casa de pau a pique, chão de terra batida e um silêncio que machucava os ouvidos. Não tinha vizinhos, não tinha telefone, não tinha nada além de mato, gado e solidão. Você fica aqui até o menino nascer, meu pai disse, me empurrando para dentro da casa. A Quitéria vai cuidar de você. Quitéria era uma senhora idosa que trabalhava para a família há anos. Ela me olhou com pena, mas não disse nada. Ninguém contrariava o Coronel Ferreira. Passei os 2 últimos meses de gravidez naquele lugar esquecido por Deus. Acordava de manhã com o canto do galo, comia o que a Quitéria preparava e passava o dia olhando para o horizonte, acariciando minha barriga, conversando baixinho com meu bebê. Desculpa, meu filho. Desculpa por tudo isso. Eu pedia perdão para uma criança que nem tinha nascido ainda. A solidão era cruel, meus queridos, cruel de um jeito que vocês nem imaginam. Eu não tinha com quem conversar, não tinha para onde ir. A fazenda era longe da estrada principal.
Se eu tentasse fugir a pé, não ia chegar a lugar nenhum. Eu estava presa numa gaiola invisível construída pela vergonha e pelo medo. Meu pai aparecia uma vez por semana, sempre aos sábados de manhã. Ele trazia mantimentos, me olhava de cima a baixo como se eu fosse um animal no curral, e ia embora sem dizer uma palavra. Às vezes, antes de sair, ele me puxava pelo braço, me levava para o canto da sala e me dava um tapa na cara, forte, de deixar a marca dos dedos. Para você não esquecer de ficar calada, para você lembrar que sua vida depende do meu silêncio. Eu chorava depois que ele ia embora. Chorava até não ter mais lágrimas. A Quitéria vinha, me abraçava, fazia um chá de erva cidreira. Vai passar, menina. Tudo passa. Mas eu não acreditava, porque aquilo não ia passar. Aquilo ia virar minha vida inteira. As noites eram as piores. Eu deitava naquela cama dura, olhando para o teto de telha, sentindo meu bebê mexer dentro de mim e pensava: como eu vou fazer? Como eu vou viver sabendo que meu filho vai me chamar de irmã? Como eu vou aguentar ver ele crescer sem poder dizer que eu sou a mãe? E não tinha resposta, não tinha saída. Só tinha aquele buraco fundo de desespero que me engolia um pouco mais a cada dia. A Quitéria, coitada, tentava me animar, fazia canja de galinha, me contava histórias antigas da família, rezava comigo. Mas eu estava morta por dentro, morta de medo, morta de tristeza, morta de solidão. A única coisa que me mantinha viva era aquele bebê mexendo na minha barriga. Aquele bebê que eu já amava mais que tudo no mundo, mas que eu nunca poderia chamar de filho. No dia do parto, foi a própria Quitéria quem me ajudou. Não teve médico, não teve hospital. Só ela, eu e uma dor que parecia rasgar meu corpo ao meio. Gritei, implorei, agarrei na mão daquela senhora com força de desespero. A dor vinha em ondas, cada vez mais forte, cada vez mais insuportável. Eu mordia um pano para não gritar alto demais, porque tinha medo que alguém, em algum lugar distante, pudesse ouvir. Empurra, menina, empurra mais um pouco, a Quitéria dizia, segurando minhas pernas, limpando o suor da minha testa. E eu empurrava. Empurrava com toda a força que me restava, com toda a raiva que eu sentia, com todo o amor que eu tinha guardado. E quando meu filho finalmente nasceu, quando ouvi o primeiro choro dele rasgando aquele silêncio terrível da fazenda, eu senti duas coisas ao mesmo tempo. Um amor gigante, imenso, que explodia no meu peito e me fazia esquecer de toda a dor. E um medo enorme, desesperador, de que aquele homem destruísse não só a mim, mas também aquela criaturinha inocente. A Quitéria colocou meu bebê nos meus braços. Ele estava todo vermelho, amassadinho, os olhinhos fechados, a boquinha procurando meu peito. Eu olhei para aquele rostinho perfeito e pensei: você é meu, você veio de mim, você é a coisa mais linda que eu já vi na vida. E ali, naquela casa de pau a pique, no meio do nada, eu me tornei mãe. Mas uma mãe que nunca poderia ser chamada de mãe. Nos dias seguintes, eu amamentava meu bebê, trocava as fraldas de pano, ninava ele nos braços quando chorava. A Quitéria me ensinava: põe ele de ladinho, que é melhor para ele dormir. Canta uma cantiga que acalma. E eu cantava. Cantava baixinho as mesmas cantigas que minha mãe cantava para mim. E chorava. Chorava enquanto cantava, porque sabia que aqueles dias ali, sozinha com ele, eram os únicos dias em que eu poderia ser mãe de verdade. Uma semana depois do parto, meu pai apareceu. Pegou o bebê, olhou para ele como quem avalia uma mercadoria e disse: vou registrar ele como meu filho. Nome dele vai ser Miguel. Miguel Ferreira. E você, Célia, é a irmã mais velha, entendeu? Eu assenti, muda, a alma destroçada. Ele segurou o Miguel nos braços por um momento e eu vi. Ele não sentia nada. Nenhum carinho, nenhuma ternura. Só satisfação de ter resolvido o problema, de ter escondido a vergonha, de ter mantido a reputação intacta. Daqui a 3 semanas vocês voltam para a cidade, ele disse. E Célia, se você vacilar, se você olhar para esse menino com olhos de mãe,
Se você esquecer por um segundo que você é só a irmã, eu te mato. E mato ele também. Entendeu bem? Eu entendi. Entendi que minha vida nunca mais seria minha, que cada gesto, cada olhar, cada palavra teria que ser calculada, que eu teria que fingir, mentir, esconder, pelo resto da vida. Voltamos para a cidade quando o Miguel tinha 1 mês. Minha mãe recebeu a gente com lágrimas nos olhos. Ela pegou o bebê no colo, fingiu que era avó, mas eu via no olhar dela. Ela sabia da mentira, mas também tinha medo demais para questionar. A história que meu pai espalhou foi essa, que ele e minha mãe tinham tido um milagre depois de tantos anos, que Deus tinha abençoado o lar dos Ferreira com mais um filho. E a cidade acreditou. Claro que acreditou. Quem ia duvidar do Coronel Ferreira, homem de bem, vereador respeitado? As vizinhas vinham visitar, traziam presentinhos para o bebê do coronel. Que bênção, dona Odete! Depois de tanto tempo, Deus mandou esse anjinho. E minha mãe sorria, agradecia, segurava o Miguel no colo. E eu? Eu ficava no canto, sendo a irmã mais velha, sorrindo quando tinha que sorrir, calada quando tinha que calar. Os primeiros anos foram os mais difíceis da minha vida, meus queridos. Eu acordava de madrugada quando o Miguel chorava. Eu trocava as fraldas dele, dava banho, fazia mingau, ninava nos braços. Mas quando ele parava de chorar e me olhava com aqueles olhinhos fundos, eu tinha que desviar o olhar. Porque não podia me apegar demais, porque eu era só a irmã mais velha. Quando o Miguel mamava, era minha mãe quem dava a mamadeira. Mas às vezes, quando minha mãe estava ocupada com a costura, meu pai mandava eu dar. Vai, Célia, alimenta seu irmão. E eu pegava o Miguel no colo, pegava a mamadeira e alimentava meu próprio filho fingindo que era só obrigação de irmã. Mas por dentro, meus queridos, meu coração sangrava. Sangrava de vontade de dizer: eu sou sua mãe. Esse leite devia vir de mim. Você é meu. Meu pai me vigiava o tempo todo. Se eu pegasse o Miguel no colo e demorasse demais, ele vinha, arrancava a criança de mim e me dava aquele olhar de aviso. Um olhar que dizia: lembra da sua promessa, lembra que você vai morrer se vacilar. À noite, depois que todo mundo dormia, ele vinha no meu quarto. Eu fingia que estava dormindo, mas sabia que ele estava ali, de pé, na porta, me vigiando, para ter certeza de que eu não ia fugir, de que eu não ia contar. Às vezes ele entrava, chegava perto da cama e sussurrava: tá dormindo, Célia? Ou tá pensando em fazer alguma besteira? E eu ficava paralisada, rezando baixinho para ele ir embora. Todo café da manhã sem falta, ele me dava um tapa na cara. Sempre do mesmo jeito. Eu sentava à mesa, ele vinha por trás, me puxava a cabeça pelo cabelo e pá! Um tapa que ecoava pela cozinha inteira. Minha mãe abaixava a cabeça. O Miguel, quando ficou maiorzinho, ficava assustado, chorando. Por que o pai bateu na mana Célia? Porque a mana Célia precisa aprender a ter juízo, meu pai respondia frio. Eu vivia com medo. Medo de errar, medo de olhar para o Miguel do jeito errado, medo de ele crescer e descobrir. Medo de a cidade descobrir. Medo de perder até aquele pouquinho que eu tinha. Ver meu filho crescer, mesmo que de longe. Quando o Miguel começou a andar, com 1 aninho e pouco, ele vinha até mim, agarrava na minha saia, tentava subir no meu colo. Mana! Mana! Aquela vozinha fininha me chamando de mana era uma facada no peito. Mas eu pegava ele, sentava no chão, brincava, porque não conseguia resistir. Fazia aviãozinho, fazia cavalinho, inventava historinhas. E o Miguel ria, aquela risada gostosa de criança feliz. Mas meu pai via, e à noite, quando o menino dormia, vinha a surra, o cinto de couro, as marcas nas costas, o sangue. Lugar de irmã é longe, não confunde o menino. Você não é a mãe, você nunca vai ser a mãe. Entendeu? E eu entendia. Entendia que cada momento de felicidade que eu roubava com o Miguel seria pago com dor, com humilhação, com violência. Quando o Miguel tinha uns 4 anos, ele começou a me seguir pela casa.
Mana Célia, brinca comigo. Ele puxava minha saia, me oferecia os brinquedos dele e eu brincava, porque não conseguia resistir. Montava os bloquinhos de madeira com ele, fingia que estava fazendo uma fazenda com os animaizinhos de plástico, lia os livrinhos de história que minha mãe comprava. Mas meu pai vigiava, e quando ele achava que eu estava exagerando, vinha o castigo. Às vezes era o tapa na cara, ali mesmo, na frente do Miguel. Outras vezes ele esperava à noite. Me chamava no escritório. Você está esquecendo das regras, Célia. Tá esquecendo que esse menino não é seu. Precisa que eu te lembre? E vinha a surra. De cinto, de vara, de cabo, de vassoura. O que tivesse à mão. Eu comecei a evitar ficar sozinha com o Miguel. Quando ele vinha perto, eu inventava desculpa. Vai brincar lá fora, vai. Eu via a tristeza nos olhos dele e meu coração se partia. Mas era para proteger ele. E para me proteger. Os anos foram passando. Miguel crescendo, indo para a escola, aprendendo a ler e escrever. Ele me mostrava os cadernos. Olha, Mana Célia, tirei 10 na prova de matemática. E eu elogiava, batia palma, fazia festa. Mas não podia abraçar forte demais. Não podia beijar a testa dele quantas vezes eu queria. Tinha que medir, sempre medir. Na escola, as professoras elogiavam. O Miguel é um menino muito inteligente, muito educado. E meu pai se inchava de orgulho. É meu filho. Puxou a mim. E eu ali, calada, sabendo que aquele menino tinha puxado a mim. Que aquela inteligência, aquela sensibilidade tinha vindo de mim. Teve um dia, o Miguel devia ter uns 6 anos, que ele caiu e ralou o joelho. Veio correndo para mim, chorando. Mana Célia, dói! Eu limpei o machucado, soprei, fiz curativo com álcool e algodão. Coloquei um band-aid com desenho de super-herói que ele adorava. E ele me abraçou forte e disse: Você é a melhor irmã do mundo. Meu Deus, meus queridos, naquele momento eu quis gritar. Eu sou sua mãe, eu te carreguei dentro de mim. Eu sofri para te ter. Eu apanho todo dia por sua causa e por amor a você. Mas não pude. Só pude beijar a testa dele e dizer: Vai brincar, benzinho. Quando o Miguel tinha 8 anos, começou a questionar coisas. Pai, por que o senhor é tão velho? O pai do meu amigo é mais novo. Meu pai desconversava. Eu e sua mãe tivemos você tarde, filho, mas te amamos do mesmo jeito. E por que eu me pareço mais com a Mana Célia do que com vocês? Aquela pergunta gelou meu sangue. Meu pai também ficou tenso. Bobagem, menino. Você tem os olhos do meu pai, seu avô. Mas eu via. O Miguel estava começando a perceber que alguma coisa não batia, e isso me apavorava. Porque se ele descobrisse a verdade cedo demais, meu pai seria capaz de qualquer coisa, até mesmo de nos separar, de me mandar embora, de me tirar o único contato que eu tinha com meu filho. A tortura psicológica de ver meu filho crescer sem saber a verdade, de ouvir ele chamar outro homem de pai, de ser obrigada a manter distância quando tudo o que eu queria era abraçar ele forte e nunca mais soltar. Isso me destruiu por dentro. Me matou aos pouquinhos, e eu não tinha para quem correr, não tinha como fugir, porque a mentira já estava grande demais, e eu estava presa nela. Teve noites, tantas noites, que eu chorei até adormecer. Chorei abraçada no travesseiro, mordendo a fronha para ninguém ouvir. Chorei pedindo a Deus que me desse forças para aguentar mais um dia. Só mais um dia. Porque viver uma vida inteira assim, meus queridos, era impossível. Mas eu vivia, dia após dia, ano após ano, porque desistir significava perder o Miguel de vez, e isso eu não podia fazer. Quando o Miguel completou 15 anos, as coisas começaram a ficar ainda mais complicadas. Ele estava virando homem, estava crescido, esperto, observador, e começou a fazer perguntas. Pai, por que eu não pareço com o senhor? Por que eu não pareço com a mãe? Ele perguntava na mesa de jantar, olhando para o espelho da sala, comparando o rosto dele com o do meu pai. Meu pai desconversava. Genética é assim mesmo, rapaz.
Você puxou aos Ferreira de antigamente. Mas eu via. O Miguel não estava convencido. Ele ficava me olhando, me estudando, como se tentasse montar um quebra-cabeça e faltassem peças. E tinha outra coisa. Ele começou a perceber o jeito que meu pai me tratava. Os tapas no café da manhã tinham virado rotina tão comum que a gente quase nem percebia mais. Mas o Miguel percebia. Ele ficava olhando, quieto, com aquela expressão de quem está tentando entender uma coisa que não faz sentido. Uma tarde de sábado, o Miguel devia ter uns 17 anos. Ele estava estudando na sala. Eu passei perto, levando roupa lavada. Meu pai estava na poltrona, lendo jornal. Do nada, eu tropecei e deixei cair uma toalha no chão. Foi sem querer, juro por Deus. Mas meu pai se levantou, veio até mim e me deu um tapa tão forte que eu caí de joelhos. Incompetente, não sabe nem carregar roupa direito, ele gritou. Eu fiquei ali, de joelhos, a mão na cara ardendo, as lágrimas descendo. E quando levantei os olhos, vi o Miguel. Ele tinha largado o caderno e estava olhando para mim. Não com medo, não com tristeza, com raiva, raiva pura nos olhos. Mas ele não fez nada. Abaixou a cabeça e voltou a estudar. E eu? Eu me levantei, peguei a toalha e continuei minha vida. Como sempre. Naquela noite, depois que todo mundo tinha ido dormir, o Miguel bateu na porta do meu quarto. Mana Célia, posso entrar? Eu sentei na cama, surpresa. Claro, benzinho. O que foi? Ele entrou, fechou a porta devagar. Sentou na beirada da cama, as mãos nervosas. Por que você deixa ele fazer isso com você? Meu coração disparou. Fazer o quê? Bater, humilhar. Tratar você como se fosse nada. Eu não sabia o que dizer. Como explicar? Como contar a verdade sem contar a verdade? Miguel, seu pai é do jeito dele. Eu tô acostumada. Mas não deveria estar. Ele levantou a voz e logo abaixou de novo. Ninguém deveria se acostumar com isso. É errado. É muito errado. Eu segurei a mão dele. Eu sei, meu filho. Eu me peguei. Quer dizer, meu querido, eu sei, mas é complicado. Ele me olhou fundo nos olhos. E naquele momento, eu juro que senti. Ele desconfiava de alguma coisa. Não sabia o quê, mas desconfiava. Os anos passaram. Miguel foi para a faculdade de Direito em Belo Horizonte. Voltava só nos fins de semana, e quando voltava, eu via que ele estava diferente. Mais sério, mais calado. Ele olhava para mim com um jeito que eu não conseguia decifrar. Era pena? Era desconfiança? Eu não sabia. Minha mãe tinha morrido 2 anos antes. Câncer. Rápido. Cruel. Ela foi definhar em meses, e no final, no leito de morte, ela segurou minha mão e sussurrou. Me perdoa, Célia. Me perdoa por nunca ter tido coragem de te proteger. E morreu. Morreu carregando a culpa de ter sido cúmplice silenciosa daquele inferno. Agora era só eu, meu pai e o Miguel naquela casa. No ano em que o Miguel completou 20 anos, aconteceu o momento que mudou tudo. Era uma quinta-feira de tarde. Eu estava na cozinha, descascando batatas para o jantar. O Miguel chegou mais cedo da faculdade. Eu ouvi o barulho do carro. Achei estranho porque ele só chegava de noite normalmente. Fui até a janela e vi ele descendo do carro, a mochila nas costas, o rosto fechado. Ele entrou pela porta da cozinha. Eu dei bom dia. Ele não respondeu. Foi direto para o quarto dele. Horas depois, quando o sol já estava se pondo, ouvi barulho vindo do escritório do meu pai. Porta batendo, gavetas sendo abertas. Fui até lá, preocupada. Miguel, tá tudo bem? Ele estava de costas, segurando uns papéis, as mãos tremendo. Quando se virou para mim, eu vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de raiva. Você sabia? Ele perguntou, a voz quebrada. Meu coração disparou. Meu mundo desabou naquele segundo. Sabia. Sabia o quê? Ele levantou os papéis. Era uma certidão de nascimento. Antiga. Amarelada. E nela estava escrito: Mãe, Célia Rodrigues Ferreira. As minhas pernas fraquejaram.
Segurei no batente da porta para não cair. Miguel, Você é minha mãe? Ele gritou, a voz ecoando pela casa inteira. Você é minha mãe e ficou calada a vida toda? Eu não consegui responder. Só consegui chorar. Chorar e tremer e sentir que o mundo desabava. Responde! Ele gritou mais alto, vindo até mim, segurando meus ombros. Responde, Célia, você é minha mãe? Sim, eu sussurrei, a voz sumindo. Sim, eu sou. Ele me soltou como se eu queimasse. Deu 2 passos para trás. E então, de repente, socou a parede. Forte. Tão forte que abriu um buraco no gesso e a mão dele sangrou. E aquele homem lá embaixo? Ele apontou para o andar de baixo, onde meu pai certamente estava assistindo televisão. Aquele homem que eu chamei de pai a vida toda? É seu avô, eu disse, e as palavras saíram como vidro cortando minha garganta. Miguel caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos no chão do escritório e chorou. Chorou como uma criança. Como se tivessem arrancado o chão debaixo dos pés dele. Como se a vida toda dele tivesse sido uma mentira. Porque tinha sido. E eu? Eu fui até ele, me ajoelhei do lado e o abracei. Pela primeira vez em 20 anos, abracei meu filho de verdade. E ele me abraçou de volta, forte. Como se tivesse passado a vida toda esperando por aquele abraço. Como se finalmente, tivesse achado o que estava procurando sem saber. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, soluçando no meu ombro, molhando minha blusa com lágrimas. Porque ele me proibiu. Porque ele me batia todo dia para eu lembrar de ficar calada. Porque eu tinha medo. Eu chorava junto, 20 anos de lágrimas guardadas saindo todas de uma vez. Medo de quê? Medo dele matar a gente. Medo dele te tirar de mim. Medo de te perder completamente. Miguel se afastou, me olhou nos olhos e perguntou: Ele te batia? Desde sempre? Eu assenti, incapaz de falar. Por minha causa? Não, meu filho. Não por sua causa. Nunca por sua causa. Por causa da mentira dele. Por causa do orgulho dele. Por causa da maldade dele. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. A mão estava sangrando do soco na parede, mas ele nem parecia sentir dor. Desde quando? Desde quando ele bate em você? Desde que você nasceu. Todo dia. Todo café da manhã. Você via, lembra? Você sempre viu. Eu achava que era... não sei. Achava que você tinha feito alguma coisa errada, que você merecia. Ele cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu pensei que você merecia. Não, benzinho, ninguém merece isso. Nunca. Naquela noite, Miguel me fez sentar na cama do quarto dele e contar tudo. Tudo. Desde o Valdomiro, desde a fazenda, desde o parto, desde os tapas diários, desde os anos de silêncio forçado. Eu contei chorando, sem parar. Contei detalhes que nunca tinha contado para ninguém. Contei como era acordar todo dia com medo. Como era ver ele crescer e não poder dizer filho. Como era apanhar e ter que fingir que estava tudo bem. E ele ouviu. Ouviu cada palavra com os punhos cerrados, a mandíbula travada, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando terminei, ele disse: Ele vai pagar, eu prometo que ele vai pagar. Miguel, não faz nada precipitado, ele é perigoso, ele é capaz de qualquer coisa. Ele é um covarde, e covardes não duram para sempre. Miguel se levantou, foi até a janela, olhou para o quintal escuro lá fora. Eu vou destruir ele, do jeito que ele destruiu você, do jeito que ele destruiu a gente. Miguel, por favor. Não, mãe. Ele se virou para mim e a palavra mãe saindo da boca dele pela primeira vez me fez chorar ainda mais. Não me pede para perdoar. Não me pede para esquecer. Porque eu não vou. Ele vai pagar. Na frente de todo mundo. Ele vai sentir a mesma vergonha que ele te fez sentir. Nos dias seguintes, Miguel ficou diferente. Frio. Calculista. Ele evitava falar com meu pai, mas eu via. Ele estava tramando alguma coisa. Ele passava horas no computador,
fazendo pesquisas, imprimindo documentos. Ele fazia ligações longas, conversas sussurradas. Ele estava planejando alguma coisa grande, alguma coisa que eu não conseguia imaginar. 2 semanas depois da descoberta, numa manhã de sábado, meu pai me deu o tapa de sempre no café da manhã. Miguel estava sentado à mesa. Dessa vez, ele se levantou. Devagar, com uma calma assustadora. Nunca mais encosta a mão nela, Miguel disse, a voz baixa, perigosa. Meu pai riu. Aquela risada debochada, arrogante. O quê? Vai me desafiar, moleque? Eu não sou seu filho, eu sou seu neto, e você é um monstro. O silêncio que caiu naquela cozinha foi ensurdecedor. O ar ficou pesado. Meu pai ficou branco, depois vermelho, depois roxo de raiva. Quem te contou? Você mesmo, com seus papéis mal escondidos, com sua arrogância. Você achou que ia guardar esse segredo para sempre, não foi? Mas mentira tem perna curta, vô. Miguel cuspiu a última palavra com nojo. Você não tem prova de nada. Tenho. Tenho a certidão original, tenho documentos médicos, tenho depoimentos e tenho ela. Miguel apontou para mim. E ela vai contar tudo, na frente de todo mundo, no seu aniversário. Meu pai tentou partir para cima do Miguel, mas Miguel era jovem, forte, rápido, segurou o braço do velho no ar. Nunca mais você encosta um dedo nela, entendeu? Porque se encostar, eu te denuncio por tudo, por agressão, por falsidade ideológica, por cárcere privado, por tudo. Meu pai recuou, derrotado, assustado pela primeira vez na vida. E naquele dia, meus queridos, eu vi meu filho virar homem. E vi o monstro que controlou minha vida inteira começar a desmoronar. A gaiola estava se abrindo. E pela primeira vez em 20 anos, eu senti um gostinho de liberdade. Depois daquele dia, a casa ficou dividida ao meio. De um lado, eu e o Miguel. Do outro, meu pai. A gente mal se falava. As refeições eram em silêncio, tensas, pesadas. Meu pai me olhava com ódio. Mas não encostava mais a mão em mim, porque sabia, se encostasse, o Miguel reagiria. Miguel passou a dormir na casa da cidade só alguns dias da semana. Ele arrumou um estágio num escritório de advocacia em Belo Horizonte e ficava por lá a maior parte do tempo. Mas sempre me ligava, todo dia, sem falta. Mãe, como tá aí? Ele mexeu com a senhora? Mãe. Toda vez que ele dizia essa palavra, meu coração se enchia. 20 anos ouvindo Mana Célia, e agora, finalmente, mãe. Era como se a vida toda tivesse valido a pena só para ouvir aquela palavra saindo da boca dele. Mas o Miguel estava tramando alguma coisa. Eu sabia. Eu via nos olhos dele, no jeito que ele mexia no computador, nas ligações que ele fazia escondido. Ele passava horas conversando com alguém, anotando coisas em cadernos, organizando papéis. Miguel, o que você está planejando? Eu perguntava, preocupada. Justiça, mãe, só justiça. Ele respondia com aquele sorriso misterioso. Mas que tipo de justiça? A senhora vai ver. No dia certo, a senhora vai ver. 3 meses depois daquela briga na cozinha, meu pai completaria 60 anos. E ele, vaidoso como sempre, decidiu fazer uma festa enorme. Convidou metade da cidade. Políticos, fazendeiros, empresários, advogados, médicos. Alugou um salão, contratou banda, encomendou bolo de 3 andares. Ele queria mostrar para todo mundo que ainda era o Coronel Ferreira, o homem importante, o respeitado, o poderoso. Eu não queria ir. A ideia de estar naquela festa, fingindo que estava tudo bem, me deixava enjoada. Mas Miguel insistiu. A senhora precisa ir, mãe. Por favor. Precisa confiar em mim. Mas Miguel, eu não aguento. Não aguento ver aquele homem sendo homenageado, sendo tratado como herói, quando ele é um monstro. Eu sei, mãe. Eu sei. Mas só dessa vez. Só mais essa vez. Eu prometo que depois disso, a senhora nunca mais vai precisar fingir nada. Nunca mais. Tinha algo nos olhos dele. Uma determinação. Uma promessa. E eu confiei.
Depois de uma vida inteira sem confiar em ninguém, eu confiei no meu filho. No dia da festa me arrumei. Coloquei um vestido azul marinho que eu tinha há anos, prendi o cabelo num coque, calcei os sapatos pretos de salto baixo, olhei no espelho e vi uma mulher de 40 anos cansada, marcada pela vida. Olheiras fundas, rugas de preocupação, cicatrizes invisíveis por todo o corpo. Mas pela primeira vez em muitos anos, vi também um brilho de esperança nos meus olhos. Miguel passou em casa para me buscar. Ele estava de terno e gravata, os cabelos penteados, sério. "A senhora tá bonita, mãe." "Obrigada, meu filho." Segurei a mão dele. "Você vai me contar o que está planejando?" "Logo a senhora descobre. Confia em mim." E eu confiei. Entramos no carro e fomos. Chegamos no salão. Tava lotado. Decoração pomposa, flores brancas e douradas, balões dourados por todo lado, mesas com toalhas de linho branco, arranjos caros, luzes elegantes. No palco, uma faixa enorme. "Parabéns, Coronel Ferreira, 60 anos de vida exemplar." Meu estômago revirou. Meu pai estava no centro do salão, de terno cinza, recebendo cumprimentos, apertando mãos, sorrindo aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Ele estava cercado de admiradores. "Parabéns, coronel. O senhor não envelhece. Exemplo para todos nós." Ele me viu chegar e franziu a testa. Não esperava que eu fosse. Mas não disse nada. Afinal, metade da cidade estava ali. Ele precisava manter as aparências. A festa seguiu. Comida, bebida, música ao vivo. As pessoas dançavam, conversavam, riam. Eu fiquei num canto, sentada numa cadeira, observando tudo. Miguel estava do meu lado, tenso, olhando o relógio. Quando chegou a hora do parabéns, todo mundo se reuniu em volta do bolo gigantesco. A banda parou de tocar. O apresentador pegou o microfone. "E agora vamos cantar parabéns para o nosso querido Coronel Ferreira." Cantaram. 300 vozes desafinadas cantando parabéns. Palmas, gritos de viva. Meu pai soprou as velas, sorrindo, acenando como se fosse um rei. Depois o apresentador disse: "E agora, o filho caçula do coronel, Miguel Ferreira, vai fazer um brinde especial." Meu coração disparou. Miguel se levantou. Eu segurei o braço dele. "Miguel, confia em mim, mãe." Ele beijou minha testa e subiu no palco. Ele pegou o microfone, olhou para mim e sorriu. Um sorriso tranquilo, de quem sabe exatamente o que vai fazer. Depois, olhou para o salão lotado e disse: "Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui celebrando os 60 anos do meu avô." Silêncio. Um silêncio pesado, confuso. As pessoas se entreolharam. Meu pai ficou branco. Tentou subir no palco, mas Miguel levantou a mão. "Deixa eu terminar, vô. Deixa eu contar a verdade para essa cidade que tanto te respeita." As pessoas começaram a cochichar. Miguel continuou, a voz firme. "Eu passei 20 anos da minha vida achando que esse homem era meu pai. 20 anos chamando ele de pai, respeitando ele, admirando ele. Mas 3 meses atrás descobri a verdade. E hoje, no aniversário dele, eu vou dar de presente a única coisa que ele sempre disse valorizar: a verdade." Ele tirou do bolso um envelope. "Aqui dentro tem uma certidão de nascimento. A verdadeira. Nela está escrito: Mãe, Célia Rodrigues Ferreira, pai, desconhecido, e está escrito também a data, 18 de março de 1975. As pessoas olharam para mim. Eu abaixei a cabeça, as lágrimas escorrendo. Miguel continuou, a voz cada vez mais firme: "Essa mulher ali, que vocês conhecem como irmã dele, é minha mãe biológica. Ela me teve aos 20 anos, foi obrigada a passar a gravidez escondida numa fazenda, sozinha, sem assistência médica. E quando eu nasci, esse homem aqui me registrou como filho dele. E sabe por quê? Para proteger a reputação dele, para esconder a vergonha, para manter a imagem de homem perfeito." Meu pai tentou falar, mas Miguel não deixou. A voz dele ficou mais alta, mais dura. "E tem mais, muito mais.
Esse homem, que vocês chamam de coronel, de cidadão exemplar, de homem de família, batia nela. Todo santo dia, todo o café da manhã, sem falta, um tapa na cara. Para ela lembrar de ficar calada, para ela não contar a verdade, por 20 anos. O salão inteiro estava em silêncio absoluto. As pessoas olhavam horrorizadas para o meu pai. Algumas já começavam a sair discretamente. E quando eu digo bater, não é modo de dizer não. É literalmente bater, deixar marcas, fazer sangrar, humilhar, destruir. Miguel desceu do palco, veio até mim, me pegou pela mão e me levou para frente de todos. Mãe, levanta a cabeça. Você não tem do que se envergonhar. A vergonha é dele. Ele me abraçou, ali, na frente de 300 pessoas, e disse alto, no microfone que ainda estava na mão dele. Eu te amo, mãe, e a partir de hoje, o mundo inteiro vai saber que você é minha mãe, e que esse homem é um mentiroso, um covarde, um abusador, e que a farsa acabou. O salão começou a esvaziar, rapidamente. As pessoas saíam em silêncio, envergonhadas, chocadas. Alguns olhavam com pena para mim, outros evitavam olhar. Em 15 minutos, o salão tinha virado um deserto. O bolo inteiro, intocado. As mesas cheias de comida, abandonadas. A banda guardando os instrumentos, sem saber o que fazer. Só ficamos eu, o Miguel e meu pai. Meu pai estava sentado numa cadeira, a cabeça nas mãos, derrotado. O homem que sempre foi tão forte, tão poderoso, estava ali, encolhido, humilhado, destruído. Miguel se aproximou dele e disse, a voz baixa mas firme, acabou, sua farsa acabou, sua máscara caiu, e agora você vai viver o resto da vida com o peso da vergonha que você tanto tentou esconder. Você vai morrer sozinho, sem respeito, sem amor, sem nada, porque é isso que você merece. Meu pai levantou a cabeça, olhou para o Miguel com ódio. Você me destruiu. Não. Você se destruiu. Eu só contei a verdade. A verdade que você tinha tanto medo que viesse à tona. Mas ela veio, e ela te destruiu. Como você destruiu ela? Miguel apontou para mim. A gente saiu daquele salão de mãos dadas, mãe e filho. Finalmente. Pela primeira vez, andando de mãos dadas na frente de todo mundo, sem medo, sem mentira, sem vergonha. E quando a gente saiu pela porta, quando o ar fresco da noite tocou meu rosto, eu senti a liberdade. Pela primeira vez em 20 anos, eu era livre. Livre da mentira, livre do medo, livre dele. E aqui estou eu, meus queridos, 30 anos depois daquele dia que mudou minha vida para sempre. 70 anos de idade, morando aqui em Poços de Caldas, na mesma cidade onde nasci, mas agora numa casinha pequena e aconchegante que o Miguel me deu de presente há 10 anos atrás. Minha rotina hoje é tranquila, sabe? Acordo cedinho, às 6 da manhã, faço meu café bem forte do jeito mineiro, com pão de queijo quentinho que eu mesma faço. Depois, cuido das minhas plantas no quintal. Tenho canteiro de temperos frescos, manjericão, alecrim, hortelã, salsinha. Adoro passar a mão nas folhinhas e sentir o cheiro que fica nos dedos. Como contei no começo, faço doces para vender na feirinha do bairro todo sábado. Doce de leite, goiabada, compota de figo. As pessoas já me conhecem lá. Dona Célia, guardei dinheiro a semana toda para levar seu doce de leite, dizem. E eu sorrio, feliz de ter conquistado esse espacinho, esse trabalho que é meu, que ninguém me obrigou a fazer, que eu escolhi. Meu filho Miguel mora aqui em Poços de Caldas também. Ele se formou em Direito, virou advogado, abriu o próprio escritório. Se especializou em defender mulheres vítimas de violência doméstica. É minha missão, mãe, ele diz, ajudar mulheres como a senhora. Ele se casou com a Iracema, uma moça linda, professora de escola pública. E me deram 3 netos, o Pedro, de 12 anos, a Laura, de 9 e o Joaquim, de 6. Esses meninos são a alegria da minha vida, meus queridos. Todo domingo eles vêm almoçar aqui em casa. Eu faço frango com quiabo, angu, couve refogada.
comida mineira de verdade, e depois do almoço a gente senta no quintal, eu conto histórias, eles me mostram os desenhos da escola. A Laura adora quando eu ensino ela a fazer crochê. O Pedro me ajuda a regar as plantas. E o Joaquim, o mais novinho, fica no meu colo pedindo para eu cantar as músicas antigas que a vovó Odete cantava para mim. Quando eles me chamam de vovó Célia, meu coração se enche. Porque agora eu posso ser chamada do que eu realmente sou. Posso abraçar, beijar, amar sem medo. Posso ser avó de verdade e mãe de verdade. O Miguel me visita quase todo dia. Passa aqui depois do trabalho, toma um café, me conta das causas que está defendendo. Às vezes ele traz flores. Outras vezes traz um pedaço de bolo da padaria. Para a senhora não precisar fazer, mãe. Descansa um pouquinho. E eu agradeço, comovida, porque depois de uma vida inteira sendo maltratada, agora eu sou cuidada, sou amada, sou respeitada. Faço parte do grupo da terceira idade da igreja. A gente se reúne toda quarta-feira para fazer artesanato, conversar, tomar café com bolo. Fiz amizades lindas lá. A dona Eulália, a dona Ivonete, a dona Creuza. A gente ri junto, chora junto, reza junto. Elas sabem da minha história, sabem do que passei, e me acolhem com um carinho que aquece minha alma. Participo também de um projeto voluntário onde a gente ensina mulheres mais novas a fazer artesanato para vender e ter independência financeira. Eu ensino a fazer doces e conservas. Ver o olho daquelas mulheres brilhando quando conseguem vender o primeiro potinho de doce. Ah, meus queridos, isso não tem preço. É como se eu estivesse ajudando elas a conquistar o que eu conquistei: liberdade. E o coronel? Meu pai? Depois daquela festa, ele virou o paria da cidade. Perdeu os amigos, perdeu o respeito, perdeu tudo. Ninguém mais queria ser visto perto dele. Tentou se candidatar de novo a vereador, mas não teve nem 100 votos. A vergonha o consumiu. Ele morreu 5 anos depois daquela revelação, sozinho num asilo. Ninguém foi no enterro, só eu e o Miguel. Não porque a gente o perdoava, mas porque a gente tinha compaixão. No fim, ele era só um velho amargurado, derrotado pela própria maldade. Quando olho para trás, vejo quanto sofrimento, vejo quanto dor. Mas quando olho para frente, vejo meus netos brincando no quintal, vejo meu filho defendendo outras mulheres, vejo minha casinha cheirando a doce de leite. E percebo, valeu a pena ter sobrevivido, valeu a pena ter aguentado, porque agora eu vivo, de verdade. Livre. Minha vida hoje é simples, mas é minha, é verdadeira, é cheia de amor. E isso, meus queridos, depois de tudo que passei, é o maior presente que Deus poderia me dar. Meus queridos, meus amores, quem está me ouvindo agora e passou por alguma coisa parecida, deixa eu te dizer uma coisa de coração para coração. Você não é culpada. Não importa o que fizeram você acreditar. Não importa quantas vezes te disseram que você tinha que ficar quieta, que tinha que aguentar, que tinha que esconder. Você não é culpada. E você não está sozinha. Eu passei 50 anos carregando uma mentira que não era minha. 50 anos apanhando todo dia para lembrar de ficar calada. 50 anos vendo meu filho crescer sem poder ser chamada de mãe. E sabe o que me salvou? A verdade. A verdade que um dia explodiu e me libertou. Se você está vivendo uma mentira hoje, se está sendo obrigada a esconder quem você é, a esconder o que fizeram com você, eu te imploro, procure ajuda. Conte para alguém, não importa quanto tempo passou. Não importa quem seja o abusador. A verdade sempre tem que vir à tona. Sempre. Se você conhece uma mulher que está sendo maltratada, que está sendo controlada, que está sendo calada à força, seja a ajuda que ela precisa. Porque muitas vezes a gente não tem forças para gritar. A gente precisa que alguém escute nosso silêncio. Eu aprendi que o amor verdadeiro liberta, não prende. Que família de verdade protege, não machuca. Que Deus nunca, nunca mesmo, quer que a gente viva com medo. Deus quer que a gente viva em paz,
com dignidade, com respeito. E se você é mãe e está escondendo alguma verdade dos seus filhos, saiba, um dia eles vão descobrir. E quanto mais você esperar, mais difícil vai ser. A verdade pode doer, mas a mentira destrói. Eu sei disso melhor do que ninguém. Hoje, aos 70 anos, eu olho para o espelho e vejo uma sobrevivente. Vejo uma mulher que passou pelo fogo e não virou cinza. Vejo uma vovó que pode abraçar os netos sem medo. E vejo uma mãe que pode, finalmente, ouvir a palavra mãe saindo da boca do filho que ela tanto ama. E você, que está me assistindo agora, minha querida, meu querido, me responde uma coisa aqui nos comentários. Você consegue olhar no espelho e se ver livre? Ou ainda está presa em alguma mentira, em algum medo, em alguma vergonha que não é sua? Me conta. Me abre o coração. Porque eu leio cada comentário e às vezes uma palavra de conforto da vovó Célia aqui pode fazer toda a diferença no seu dia. E não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão vermelho agora. Ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu trago histórias de superação, de verdade, de esperança. E deixa o seu joinha também, que isso ajuda demais a espalhar essas mensagens para mais gente que precisa ouvir. E agora, minha última pergunta para você. Depois de ouvir minha história até o final, deixa aqui nos comentários só uma palavra. Uma palavra que resuma o que você sentiu. Pode ser força, pode ser emoção, pode ser verdade. Só uma palavra. Para eu saber que você me acompanhou até aqui, até o finalzinho dessa jornada. Faça isso. Agora. Não espere nem mais um minuto. Porque sua palavra pode ser o incentivo que outra pessoa precisa para também ter coragem de viver livre. Eu não conto minha história para vocês sentirem pena de mim, não. Conto para abrir olhos. Para mostrar que violência não precisa ser só física. Que manipulação destrói tanto quanto um soco. Que mentira pode matar tanto quanto uma arma. E que silêncio protege o abusador, nunca a vítima. Se você conhece uma mulher sendo controlada, sendo forçada a viver uma mentira, sendo impedida de ser quem ela realmente é, seja a voz que ela não consegue ter. Porque eu fiquei calada 50 anos esperando que alguém percebesse, esperando que alguém me ajudasse, e quase morri esperando. Não deixe outra mulher morrer esperando. Estenda sua mão. Seja a mudança. Porque juntos, como comunidade, como família humana, a gente pode quebrar esses ciclos de abuso. A gente pode. Em qualquer país, em qualquer cultura, existem mulheres sendo forçadas a viver mentiras, sendo impedidas de serem mães, para os próprios filhos, sendo silenciadas por medo. Se você ou alguém que você conhece vive isso, saiba, você tem direito à verdade. Você tem direito de ser quem você é. Em cada cidade do mundo, em cada comunidade, existem pessoas e organizações prontas para ajudar mulheres em situação de violência, manipulação ou controle. Procure, busque ajuda, não desista, porque a verdade sempre liberta. Sempre. E você merece viver livre, minha filha. Você merece paz. Você merece respeito. Você merece ser chamada de mãe, se você for mãe. De mulher, se você for mulher. De ser humano, porque você é. E lembre, o silêncio que parece te proteger hoje pode ser a corrente que te prende para sempre. Fale, grite se for preciso, mas não morra calada. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus abençoe suas vidas com verdade, coragem e liberdade.